you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Nós vamos estar juntos mais uma vez e antes da nossa aula nós vamos checar aquilo que nós teremos hoje. Let's go! Então, a aula de número 21 é uma aula de revisão e avaliação. So, pay attention. Vamos à nossa aula. E nós vamos iniciar a nossa review, a nossa revisão, aqui na 8th Grade News, né? Nas notícias de primeira mão do 8º ano. E a gente vai relembrar um pouco dos journalistic genres, né? Gêneros jornalísticos. Então vamos relembrar um pouquinho sobre eles, não é? Então, o termo gêneros jornalísticos refere-se a vários estilos, campos ou gêneros separados de jornalismo, ao escrever relatos de eventos. Então vamos falar um pouquinho deles, não é? Alguns campos que a gente pode encontrar dentro do jornal escrito, por exemplo, algumas áreas, para que a gente possa saber um pouquinho mais sobre esses gêneros. Acompanhe comigo o próximo. Então, nós vamos falar agora sobre o editorial. De que se trata? Então, o editorial é um gênero textual jornalístico que se posiciona, não é? Ele tem uma posição, tem um pensamento criticamente a respeito dos assuntos mais relevantes para o momento, expressando a opinião de uma equipe, né? Então, em geral, o editorial ele sempre fica lá no cantinho, na primeira página do jornal, né? Ou então atrás na revista. Pode ser em outro lugarzinho, mas em geral é sempre pelo começo, ok? Então, eles emitem a opinião do que eles acreditam, né? Sobre determinado momento do assunto, né? Determinada ação que está ocorrendo, né? Ou determinado fato. Então, eles se posicionam em relação àquilo, ok? Vamos ver um pouquinho mais. News, notícias. Então, é um gênero textual não literário veiculado onde? Nos meios de comunicação. Então, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, com o intuito de informar. Então, news também é um gênero textual, que significa notícias, e ele está em todos esses meios de comunicação, né? O objetivo principal é informar, né? Manter as pessoas a par do que está acontecendo, tanto localmente quanto globalmente, né? O que está acontecendo pelo mundo e aqui perto da gente também. Vamos ver um pouquinho mais. Então, agora nós vamos ver, continuando a ver, né, sobre os gêneros jornalísticos, agora nós vamos ver os articles, chronicles e reviews. Então, iniciando com article. O article é um artigo de opinião e é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. E por isso recebe esse nome. Então, artigo de opinião, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar um texto em que uma pessoa se posiciona dizendo, olha, esse fato, por isso, eu acredito que ele é assim, assim, assado. Então, a pessoa vai provar, né, vai argumentar, vai dar exemplos, por que ela acredita que tal fato é verdade ou não é, não é? Então, ela vai se posicionar a respeito de um tema, a respeito de um tópico, a respeito de um assunto. Por isso que se chama artigo de opinião. É a opinião da pessoa. Então, ela vai expor aquela opinião, vai explicar por que ela acredita naquilo, certo? Então, é onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome, né? Article, artigo de opinião. Agora, nós vamos relembrar as chronicles, né? Que são as crônicas. O que a crônica faz? Ela narra fatos do dia a dia, relata o cotidiano das pessoas, situações que presenciamos e até prevemos o desenrolar dos fatos. Então, ela é utilizada para realmente falar, descrever o dia a dia das pessoas, né? A crônica, ela tem um olhar muito específico sobre o que as pessoas fazem no seu dia a dia. E o que mais? Essa crônica, em geral, ela se utiliza da ironia e até às vezes, né, do sarcasmo. Então, em geral, as crônicas que você vê por aí, elas têm, né, essa pitadinha aí de ironia e também de sarcasmo. Nem todas têm, né? Mas uma grande maioria delas tem
essa característica, não é? Que ela utiliza da ironia para falar, né? Mesmo dos fatos do dia a dia. Okay? Coisas que a gente faz no dia a dia que a gente nem percebe, né? Então as pessoas que ficam nos observando, elas falam, não é? Fazem essa narração desses fatos, utilizando ironia e sarcasmo também. E finalizando essa primeira parte aqui, nós temos a review. O que é a review? A review é uma resenha crítica, que tem como objetivo expor a opinião do autor sobre determinado livro, determinado filme, série, peça de teatro, show, dança, etc. Então, vocês podem ver esse tipo de review também muito na internet, não é? Tem pessoas que compram um produto, né? E aí elas vão falar, olha, eu comprei esse produto, vamos ver se eu gosto dele ou não. E ele vai fazer seu comentário, vai expor sua opinião a respeito daquele produto. A mesma ideia é a resenha crítica, né? Só que é um texto, certo? A pessoa vai escrever sobre um determinado livro ou filme que ela viu, se ela gostou, se não gostou, ela vai dizer por quê que sim, por que não, certo? Então é resenha crítica, vai comentar sobre algo, né, que a pessoa gostou ou não. Continuando um pouquinho mais, nós temos agora Reader's Letters, ou Letters, que são as cartas do leitor. Então, são os comentários e impressões dos leitores a respeito das notícias e outras informações. Esses Reader's Letters, você pode ver que é parecido com aqueles comentários que você tem nos vídeos de YouTube, não é? As pessoas vão lá e comentam sobre o vídeo, se ela gostou ou não gostou. Então, são os comentários, né? A respeito do que tocou na pessoa ou não. Só que aqui nós estamos falando do gênero escrito, né? As pessoas que escrevem. Então, são os comentários e impressões dos leitores a respeito das notícias, né? Que as pessoas leem em determinados veículos de comunicação. Então, nessa seção é só das cartas do leitor, com os comentários, né, sobre o que eles acham sobre as informações que foram veiculadas. Ainda, no gênero jornalístico, nós temos as interviews. As interviews que são entrevistas. Do que se trata as entrevistas? Elas têm por objetivo obter informações de um entrevistado sobre um tema e, consequentemente, expor conhecimentos. Então, você tem um entrevistador, uma pessoa que vai fazer as perguntas e outra que vai responder, né, a respeito de determinado tema. E vamos ver um pouquinho mais sobre esse Journalistic Genres. Nós vamos relembrar agora os cartoons. Esses cartoons podem ser desenhos animados também, certo? Mas nesse caso específico estamos falando de charges, né? Que as pessoas gostam de escrever sobre o dia a dia também, né? Nesse caso do exemplo, está falando sobre as fake news. A pessoa pergunta assim para a outra, né? Diz, is this news true? Essa notícia é verdadeira, verdade? E aí o rapaz respondeu, if I agree, se eu concordar with this, com isso, né? Com essa notícia, it is true. É verdade. Então, de acordo com o ponto de vista dele, se ele acreditar ou não, vai ser verdade ou não, ok? Então, essa daí é uma charge a respeito das fake news. Continuando um pouquinho mais, né? Ainda sobre esses gêneros jornalísticos, nós temos os ads. A palavra ads vem da palavra original advertisement. Então, ela foi, né, reduzida para isso daqui, ads, que significa propaganda. Olha, essa propaganda aqui é boa, hein? Buy one pizza and get one free. Compre uma pizza e ganhe uma de graça. Olha só que legal. Então, esse ads também faz parte, não é, dos gêneros jornalísticos. Temos mais alguns também. Depois do ads, nós temos aqui classified. Então, nessa imagem que você pode ver lá, a lupa em cima da palavra careers, né? Que são carreiras, são oportunidades de emprego para as pessoas que procuram, certo? Nesse espaço do jornal, eles oferecem tanto emprego quanto a pessoa também oferece os seus serviços, né? Sou pedreiro, né? Eu estou disponível tal horário, e a pessoa coloca lá. Assim como as pessoas, empresas que querem contratar, né, pessoas, elas colocam também nesse espaço aí, que são os classificados, certo? Além de outras coisas que as pessoas gostam de vender ou comprar também, certo? Bem, então esse foi um pouquinho, né, dos gêneros jornalísticos. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele.
Agora, reports. O que é reports? São as reportagens. Então, é um gênero textual jornalístico não literário veiculado nos meios de comunicação, como, por exemplo, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros, né? Vários locais. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê uma opinião dos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Então, as reportagens são bem interessantes, né? Ela mostra um lado mais específico, mais detalhado de alguma ação que foi realizada ou que está acontecendo. E vamos ver um pouquinho mais também agora sobre um outro tópico, ainda nesta área de Journalistic Genres, sobre clickbait. Então, what is clickbait? O que é? Então, ele se origina do inglês click, que é clicar, do clique, e baits, iscas. Então, é um nome dado a uma estratégia online de divulgação que consiste no uso de títulos chamativos para gerar mais acessos em determinado conteúdo. Então, é um título bem chamativo que você vai lá e, né, fica curioso e vai lá dar o seu clique, não é? Então, em geral, está inserida no formato de link, não é? O qual encaminhará a um site que costuma usar do sensacionalismo nos títulos e fotos apelativas. Geralmente para gerar curiosidade, né? Para que você possa clicar lá, né? Então, você sabe que clicando você vai dar, né, vários acessos ali e vai monetizar bem melhor aquele canal, aquele site, right? Então, vamos ver uma pequena diferença entre o clickbait agora e as fake news. Então, qual a diferença entre elas, né? Então, enquanto o clickbait é uma estratégia para chamar a atenção e captar leitores, as fake news são notícias falsas e mentirosas com o objetivo de enganar o leitor, né? Então, essa é a diferença entre eles, né? As fake news realmente para enganar as pessoas. E agora nós vamos relembrar um pouquinho das linking words. Então, aqui nós temos essa corrente, não é? Aqui nesse pedacinho você vê uma corrente, um elo de cor diferenciada. Então, isso aqui representa as nossas linking words, as palavras de ligação que conectam termos, conectam frases. Vamos relembrar um pouquinho das linking words. Então, as linking words são o quê? São chamadas também de conectivos. Então, são conjunções, conjunctions, que servem para conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Então, as linking words. A palavra link é ligar, conectar, né? Então, palavras que ligam, palavras que conectam termos ou orações. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Então, essas palavras expressam ideias, tá? Cada tipo de linking word tem uma ideia diferente, certo? Quais são essas ideias? De continuação, de conclusão, de adição, oposição, comparação, explicação, dentre outros. Então, vamos começar vendo aqui um primeiro tipo de linking word. Então, vamos começar com as conjunções adversativas. Qual é a ideia delas? São aquelas que dão ideias opostas de contraste. Aqui a gente costuma ver mais por aí a palavra but, que significa mas, porém, né? Então, essa é uma das mais usadas que você vai encontrar nos textos. Vamos ver um exemplo aqui do Michael Jordan, né, que utilizou uma das nossas conjunções adversativas, que é a but. I can accept failure. Everyone fails at something. Então, eu posso aceitar as falhas, né? Todos nós falhamos em algo. But, olha o but aqui, mas I can't accept not trying. Mas eu não aceito não tentar. Então, falhar todos nós iremos em algum ponto, em alguma coisa, não é? Mas não tentar, aí para ele não tem como, né? Você tem que tentar, tem que continuar tentando, tem que se levantar e continuar. Outros exemplos de conjunções adversativas são however e o despite. O however significa entretanto e o despite apesar de. E por falar em however, vamos ver um texto que ele aparece aqui. Vamos acompanhar comigo. Olha só, esse texto aí, o título dele é Choose Dark Chocolate for Your Heart. Então, escolha o chocolate escuro ou chocolate amargo para o seu coração. Então, ele vai falar nessa primeira parte sobre os benefícios do chocolate, né? Esse tipo de chocolate aqui, ó. Então, ele vai descrever um pouquinho do que tem nesse chocolate. Ele tem cacau, certo? Ele é rico em flavonoides,
Então, tá falando um pouquinho sobre o que tem aqui no chocolate. E aí, esses flavonoides, eles servem para quê? Para relaxar os vasos sanguíneos. E ele melhora também, né, o fluxo sanguíneo, de acordo com esta escola aqui, né? Esta escola pública, né, de saúde. Que mais? Ele aumenta a sensibilidade à insulina, certo? E, consequentemente, reduz o risco de diabetes. Isso tudo são os benefícios do dark chocolate, ok? Então, aqui eles estão falando também sobre os flavonoides, que podem reduzir o risco de câncer de pele, ó, skin cancer, e melhorar, improve o overall skin health, né? A saúde da pele. Olha só o nosso however aqui. Entretanto, aí já começa a ideia oposta, né? Adversativa, de adversidade, de oposto. Entretanto, o dark chocolate é high calorie food, né? Ele tem altas calorias aqui, certo? De 150 a 170 aproximadamente. Então, ele contém gordura saturada, tá? Que pode affect os níveis de colesterol, right? Então, aqui eles disseram que, segundo as pesquisas deles, os benefícios, né, são maiores do que os riscos, né, de aumentar o colesterol. But, olha aqui, mais uma conjunção adversativa. Remember, o chocolate is a treat, é uma delicinha. Então, você tem que ficar atento, né, para não exagerar no chocolate. Ele tem seus benefícios, mas você precisa ficar atento ao uso dele demasiado também. Vamos ver um pouquinho mais as nossas conjunções adversativas. Linking words now, conjunções consecutivas ou conclusivas agora. Para que servem? São usadas para terminar frases, fazer conclusões e indicar consequência. Vamos ver os exemplos. Então, um dos exemplos que nós temos é a palavra so, que significa então, por isso, né? Que dá uma finalização. Então, a pessoa falou de várias coisas, né? E aí lá no final ela diz então, por isso, dá uma ideia de finalização, de conclusão. Então, aqui nós temos, né, o Steve Jobs, ele falou o seguinte: Your time is limited. O seu tempo é limitado. So, então, por isso, don't waste it living someone else's life. Não gaste ele vivendo a vida de outra pessoa. Bem profundo nessa fala dele, não é? Então, não gaste seu tempo vivendo a vida de outra pessoa. Outros exemplos nós temos o therefore, que é portanto, consequently, consequentemente, e a palavra then, que significa então. Então, esses são exemplos, né, de conjunções que dão a ideia de finalização, de conclusão, ok? Vamos ver mais um tipo agora. Agora, as linking words de adição são usadas para adicionar ideias. A mais usada é o and, que significa e. E aqui, nesse pequeno texto, tem várias utilizações desta linking word. Os benefícios, the benefits of deep breathing, da respiração profunda. Então, ele vai falar sobre vários benefícios. E aqui, gente, você pode ver que a palavra and, ela vai ligando várias frases. E ele vai falando dos benefícios e ele vai fazendo a ligação, certo? Por exemplo, aqui, ó. Strengthens the lungs, ele fortalece, né, os pulmões. O que mais? O heart, the heart, o coração. E the immune system, sistema imunológico. Então, várias palavras aí foram ligadas através da palavrinha and, que dá a ideia de adição, né? Que ela tem essa finalidade de adicionar algo, ok? Continuando um pouquinho mais aqui o nosso texto. Boosts energy level and improves histamine. Improves cellular regeneration and quality of the blood. Então, por exemplo, esse, né? Improves cellular regeneration. Ele melhora a regeneração, né, das células. And quality of the blood. A qualidade do sangue. Então, essa listinha que eu estou mostrando para vocês são as várias, né,
os vários benefícios de uma respiração profunda, certo? Só por você respirar você tem vários benefícios, ok? Eu li rapidamente, mas tem vários aqui que são ótimos para a sua saúde. E aí, esses vários benefícios foram conectados com a palavrinha and. Vamos ver mais um. Além do and, nós temos as conjunções de adição, as palavras also, que significa além de, e também, tá? Ele significa isso, além de e também. Ainda uma outra conjunção de adição é furthermore. Furthermore. O que significa furthermore? Além disso, ademais. Então, além do and, você tem essas duas outras palavras aí, outras duas conjunções, que servem para adicionar ideias. Então, tomem cuidado só com essa última furthermore, não é? Que ela é muito usada nas avaliações externas. Porque ela é bem comprida, né? Ela é uma palavra bem diferente, então eles costumam muito perguntar sobre essa palavra. O que ela significa, qual é a ideia dela, certo? Quando ela aparece lá no texto. E nada mais é que um and da vida, né? Significa e, além disso, ademais, e também, ok? Continuando um pouquinho mais das nossas conjunções. Agora as linking words, né? Que são as explicativas. Para que servem? São usadas para dar explicação a algo, dar razão a algo. Então, aqui nós temos aí, que usamos bastante a palavra because. Because, que significa porque, certo? Vamos ver o exemplo agora comigo. Então, aqui nesse trecho da letra da música, o título é Happy, o Pharrell Williams que canta essa música, né? Nesse trechinho foi uma outra pessoa que estava cantando essa música aí, que foi o Carrie. Então, aqui nesse trecho ele vai dar várias razões por que ele está feliz. E aí ele começa aqui com a palavra because. Por que eu estou feliz? Aí o que eu faço? Porque eu estou feliz, aí ele diz, clap along, eu bato palmas, né? E aí como se tivesse um quarto sem telhado. Então, because I'm happy, porque eu estou feliz. Eu continuo, né? Clap along, if you feel like happiness is the truth. Se você acha que a felicidade é a verdade. E aí ele continua mais um pouquinho. Because I'm happy, né? Porque eu estou feliz aqui também, certo? E aí ele vai descrevendo por que ele está feliz e quais atitudes que ele está tomando em virtude dessa felicidade extrema dele. Então, esse because aí é uma das nossas conjunções, uma das nossas linking words que servem para dar explicação a algo. Então, nós finalizamos por aqui essa nossa primeira parte da revisão.